Salve, salve, arquitetos e arquitetas! Salve, arquitetura! Como é que vocês estão? Eu sou o Gustavo Bunger e esse aqui é mais um vídeo do nosso canal Arquimática. Então, toda semana eu trago aqui conteúdos sobre arquitetura corporativa no nosso glorioso idioma, o português, né? Deixo aí para vocês já de cara o LinkedIn tanto o meu quanto da Arquimática, então pode se conectar por lá, né? Você fica sabendo aí de novidades, eu faço postagens por lá também, então vale a pena a gente manter aí esse networking. Galera, na semana passada eu comentei com vocês, nós estamos aqui numa campanha do Rumo aos 200 e a gente chegou à marca de 260 inscritos. Aí a gente criei lá a hashtag Rumo aos 500. Galera, sabe quanto nós somos hoje? 320, mais de 320 inscritos aqui no canal. Então, esse é o poder de compartilhar, de se inscrever, né, de curtir. Então, agradeço muito a vocês pela audiência, a galera aí que confia nesse trabalho aqui. É um prazer muito grande trazer essas informações para vocês. Eu que adoro lecionar. Prepara o material, dá trabalho para a gente fazer esses vídeos, dá trabalho para editar, mas está valendo a pena exatamente por essa devolutiva que vocês me dão. Então fico muito feliz com isso. 325 inscritos nesse momento no canal e a coisa continua crescendo. E vamos aí rumo aos 500, tá, galera? Então, aos pouquinhos a gente vai conquistando mais e mais corações e mentes, tá? E não posso deixar de esquecer, convido você aí para conhecer o curso de Arquitetura de Soluções, o único curso do mercado que realmente forma profissionais que pensam sobre estratégia, que conhecem frameworks, que vão aprender a desenhar, que vão aprender as notações. Então, em 10 aulas, você tem aí exercícios, você tem conteúdos, você tem links, você tem indicação de livros, tudo isso para você lá na plataforma do Hotmart. Então você pode assistir onde você quiser, você pode assistir no tablet, no celular, você pode assistir inclusive na sua Smart TV. Então, recomendo fortemente a você conhecer esse curso e entender o que significa ser um arquiteto de soluções, né? Como é que esse profissional ele lida no dia a dia de projetos e entrega desenhos que vão ali impactar o futuro da organização com muita estratégia, tá? Fica a dica aí, eu te aguardo lá para você conhecer o curso. O link está aqui e tem também aí na descrição do vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo que inaugura aí alguns vídeos que eu pretendo fazer falando de algumas biografias relacionadas à arquitetura corporativa. Nós vamos falar aqui, eu vou falar para vocês sobre o pai criador da arquitetura corporativa, que começou a surgir lá na década de 60, foi consolidando aí o conceito em 70, e a partir desse conceito houve a origem de vários frameworks e de várias metodologias. Tá? Então vem comigo para o vídeo, vem conhecer o pai da arquitetura corporativa. Esse aqui foi o artigo que me chamou a atenção na semana passada, que é o artigo do EA Cole, que é o Enterprise Architecture Center of Excellence. Tá? O EA Cole é uma empresa, na verdade, uma consultoria que trabalha aqui com treinamento, educação e certificações. Também tem o BA Cole, Business Analyst Center of Excellence, né? Centro de Excelência. E aí aqui tem várias práticas e serviços que eles proporcionam aí relacionados à arquitetura corporativa. E o representante, né, eu acompanho muito o Samuel Hochman. Samuel Hochman, ele é um Chief Architect aqui no EA Cole e ele sempre traz publicações muito interessantes falando da prática dele, do histórico dele sobre arquitetura corporativa. Então, se você não conhece o trabalho do Samuel Hochman, eu convido você a conhecer. E ele aborda de vez em quando temas históricos, né? Ele trabalhou com pessoas que foram fundamentais para a criação de alguns frameworks importantes da história da arquitetura. Então isso é bem legal. E
na publicação aqui do LinkedIn do EICO, veio aqui um artigo falando sobre o conceito de arquitetura corporativa e sobre o nosso pai fundador, né? O pai fundador, que é o P. Duane Dewey Walker, que é inclusive que está aí na capa desse vídeo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, em 1966, ele foi ali designado como um gerente de planejamento de sistemas. E aí ele se tornou o primeiro gerente de sistemas da informação, né, de arquitetura de sistemas da informação. Então, esse aqui é o primeiro arquiteto, pai da arquitetura corporativa. E aí ele tinha o trabalho do Walker na IBM tinha duas questões principais, né? Primeiro, como deveria ser a arquitetura no contexto de sistemas da informação ou negócios? Né? E como a arquitetura deveria ser desenvolvida e implementada? Então, essas duas questões são absolutamente complementares, levaram às seguintes criações. Primeiro, um framework para que se pudesse ter uma arquitetura de referência. Então, responde a questão 1, né? Como é que a arquitetura devia se parecer nesse contexto de sistemas da informação e negócios? E um método, né? Uma metodologia, um processo estruturado para que você pudesse ali criar, né, os artefatos, criar os componentes dessa arquitetura do framework. Então, a resposta para essas duas questões criou toda uma metodologia. Importante aqui também alguns temas, né? O Walker ele trabalhou ali com o John Sowell e o John Zachman, né? Famoso pelo seu framework também, Zachman, exatamente para definir as estruturações. O Zachman trabalhou na IBM também, né? Justamente para definir ali as estruturações, né, dos componentes. E com isso ele trabalhou com, eles chamam aqui de metodologistas, né? Eu não sei nem se essa palavra existe em português, acredito que não, mas trabalhou com pessoas que desenvolviam métodos dentro da IBM justamente para trabalhar esse conceito de criar uma visão de arquitetura antes de qualquer implementação. Então é daí que vem essa nossa visão aí as is e a visão to be. Bom, em 1970, o Walker ele flertou ali com a Estratégia Nacional de Marketing. Então, isso também foi um movimento pioneiro, porque foi o uso da arquitetura para estruturar o marketing da IBM. Então, isso é um baita de um desafio. E, justamente, ele pensou na ideia de vender a arquitetura, né? Vender essa metodologia de arquitetura para outras empresas. Né? Então, o mote da IBM é a consultoria, é a tecnologia, é a inovação. E aí criou-se o programa Business System Planning, então o planejamento de sistemas de negócio, ou o BSP. Então, o BSP ele é considerado até hoje o primeiro framework e a primeira metodologia de arquitetura corporativa que a gente tem notícia. E origem de diversos outros frameworks e diversos outros métodos que foram criados ao longo do tempo. Outro fato relevante é que, justamente por essas contribuições que o Walker fez, né, dentro da IBM, em 73 ele foi reconhecido, né, ele teve um reconhecimento por contribuição excepcional à empresa, fundando as bases da arquitetura corporativa. Então, bem interessante esse artigo aqui. Colocaram aqui também uma linha do tempo, eu vou deixar o link do artigo aí, mas uma linha do tempo falando da arquitetura corporativa na era industrial, depois na era da internet, onde se fala aqui do Bates Model, né? O Bates Model, que é o modelo clássico que a gente conhece, onde você trabalha negócios, aplicações, informação ou dados e tecnologia. E como é que fica, né, a arquitetura corporativa na era da informação. Então vale a pena vocês acessarem esse artigo, curtirem, comentarem aqui, interagirem.
para vocês justamente conhecerem essa história sobre a arquitetura corporativa que o EA Cole trouxe aqui para gente. Eu achei também um obituário da vida do P. Walker, né? O P. Dwayne Dewey Walker. Ele nasceu em 5 de junho de 1931 e faleceu em 26 de julho de 2012. Nem tem tanto tempo assim, né? Morreu com 81 anos. E aqui fala um pouquinho de todo o histórico de vida dele, né? Ele se graduou em matemática em 1953. Logo em seguida ele entrou para a IBM e entrou como um engenheiro de sistemas, né? E fala aqui também que ele teve reuniões, né? Conheceu, falou com o board executivo de mais de 300 empresas das 500 empresas na lista da Fortune, das grandes empresas do mundo, né? Então, olha o conhecimento, olha a troca de experiência, a experiência que o P. Dewey tinha, né, conhecendo esses negócios e essas realidades. Isso é bem legal também. Ele foi o criador do IBM Business System Planning, o BSP, como eu comentei agora há pouco. E aí, novamente, falando aqui do prêmio que ele recebeu em 73, e também de que ele ganhou para si, né, a identidade de o grande pai, né, o avô das metodologias de arquitetura, né? Então, em 74, ele saiu da IBM, pelo que eu entendi aqui, trabalhou numa empresa chamada Humana, como um vice-presidente ali de gestão de sistemas, e ele criou ali várias iniciativas relacionadas à indústria de saúde, né? Posteriormente, ele saiu em 82, ele criou a sua companhia, a International Medical Exchange, justamente para trabalhar sobre o processamento de dados de saúde sem papel, paperless, né, de forma digital já nessa época. E aí a IMX, né, essa empresa, a International Medical Exchange, foi vendida para a Blue Cross of Kentucky, né, a Cruz Azul ali do Kentucky. Curiosamente, depois, em 87, ele se envolveu em negócios relacionados à corretagem, à administração de imóveis e terrenos e também fez muito sucesso nessa empreitada. Também financiou times de futebol, né, futebol americano, ele adorava assistir a esses jogos, né, e dedicou também a sua vida a esse mundo esportivo de alguma maneira. E no final da vida ele se dedicou ali a xadrez, trocar e-mail com os amigos, né? Ficar em família, com seus filhos também. Então teve uma vida bastante notória, bastante diferente, né? Uma vida empreendedora. Você vê que o cara começou como um engenheiro ali de sistemas, foi da engenharia, passou pelo mundo corporativo de tecnologia, depois foi para o mundo da saúde, depois foi para o mundo de terrenos e ramo imobiliário, depois foi para o ramo ali de esportes também. Então, um cara profundamente empreendedor, um verdadeiro arquiteto, né? E é normalmente o que a gente faz na nossa vida cotidiana. A gente se vira para resolver vários assuntos, dar orientação sobre vários assuntos, né? Então fica aí a história do P. Dewey, e é bastante emocionante a gente conhecer a história de alguém que fundou algo com que a gente trabalha, né? Algo com que a gente se identifica, que é exatamente trabalhar com arquitetura corporativa, ajudar a organizar as corporações, ajudar a alinhar realmente de fato, a garantir que a estratégia seja bem executada junto à tecnologia. Então fica aí o histórico desse grande homem, grande benfeitor da humanidade também, e o pai da arquitetura corporativa na nossa história. Para quem nunca viu a carinha do BSP, eu trouxe aqui um trecho, né, da aula
do curso de Arquitetura de Soluções. A gente tem, se não me engano, a 8ª ou 9ª aula, é justamente eu mostrando os frameworks de arquitetura mais importantes. Então, é fundamental que os arquitetos entendam e conheçam os frameworks mais relevantes do mercado para trabalhar o contexto de arquitetura corporativa. E essa aqui é a carinha dele, esse livro aqui laranja, Business System Planning, né? Information Systems Planning Guide. E essa aqui é a versão de 78 da IBM. Então, esse aqui é o precursor, né, do que a gente chama hoje em dia de Enterprise Architecture ou arquitetura corporativa em português. E na página aqui seguinte, né, tem um detalhe de como o BSP funciona, né, da metodologia. Então tem aqui, ó, primeiro nessa etapa aqui a gente tem o escopo. Então a gente faz aqui o escopo do estudo que vai ser realizado pela arquitetura. Depois a gente tem a confirmação junto ao corpo executivo, né, o compromisso de realizar o que vai ser feito, quais são os objetivos, quem vai ser o líder do time, quem vai ser o time que vai fazer esse estudo. Você tem a preparação, né? Explicar o que vai ser feito, qual é o plano de trabalho, os fatos do negócio. Acontece o estudo em si, e aí a arquitetura faz toda a avaliação dos requisitos de negócio, da arquitetura de informação, né? Da gestão ali de integrações e os planos de ação também. E aqui os projetos que vão derivar desse estudo. Então, basicamente, a gente trabalhando esse conceito do que você tem, né, o to be, o conceito de como vai ser o as is, e as etapas, né, da metodologia para você trabalhar esse estudo. Olha que coisa bacana também aqui, ó, a relação entre a estratégia de negócio e a estratégia de sistemas da informação. Information Systems Strategy. Então você tem ali a missão, as metas, os objetivos, as estratégias do negócio, né? Aqui é a estratégia do negócio. Você tem a estratégia de sistemas da informação, os objetivos dos sistemas, as políticas, a arquitetura da informação. Nessa época ainda não se falava tanto em Data Architecture, né? Se falava muito em Information Architecture. E já havia aquele conceito da pirâmide Dickey, né? Onde você tem ali os dados até você chegar na sabedoria. E o Business System Plan é exatamente aquilo que faz a liga, né? Aquilo que garante esse alinhamento entre o planejamento estratégico do negócio e o planejamento estratégico da tecnologia, dos sistemas da informação. Então, aqui é a tradução da estratégia de negócios para a estratégia de sistemas da informação através do Business System Planning, do planejamento dos sistemas do negócio. Então, isso aqui, minha gente, é a arquitetura corporativa na sua origem, na sua fonte. É daqui que saem todos os frameworks, é daqui que saem todos os artigos, é daqui que saem todas as metodologias que nós fomos aí utilizando, desenvolvendo até hoje, né? Daqui saiu o frameworks aí de entidades muito famosas no nosso meio, saíram frameworks governamentais, saíram novos métodos de análise, novas visões de arquitetura. Então, essa é a fonte, o Business System Planning. Tá? Então, aqueles que fizerem o curso, né, vão ter oportunidade de conhecer mais sobre o BSP e conhecer também outros frameworks que são importantíssimos para o nosso trabalho arquitetural. Fala para mim nos comentários aí se você gostou dessa história, de ter conhecido essa figura tão importante para a nossa profissão de arquitetura, que é o pai criador da arquitetura corporativa, né? O P. Dewey Walker. Então, realmente uma figura espetacular e de suma importância para a gente, tá? Comenta aí se você quiser que eu fale sobre outras biografias. Pretendo falar aí também de outros conceitos sobre arquitetura. A gente tem um playlist aqui de conceitos, né? Além do notícia comentada. Vou evoluir a playlist ali de ferramentas. Então, gente, não canso de falar e preciso muito disso. Se você gostou desse vídeo, curta,
Se inscreva aqui no canal para você poder ter as atualizações e compartilhe, através do compartilhamento aí nas suas redes sociais, a gente vai alcançando mais e mais arquitetos e arquitetas e profissionais de tecnologia em geral desse país. Obrigado e até o próximo vídeo.